Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Essa é a parte 6, falando de Neemias, o ministério de Neemias. A obra foi realizada com muita pressão e ataque dos inimigos constantemente. Eu vou fazer uma pequena comparação do evangelho de açúcar pregado hoje nas igrejas do Brasil e versus a Palavra de Deus. Esse capítulo número 5 de Neemias, com certeza, tem muitos pastores que não seguem a risca desse capítulo. Muitos pastores normalmente não seguem a risca. Ou seja, o que Neemias apresenta nesse capítulo 5 aqui, pode crer, muitos pastores ele não fazem conforme tem o capítulo número 5 de Neemias. Eles fazem o capítulo para trás ou para cima. Mas os 5 são poucos que fazem. Não são muitos. Amém? Porque a gente sabe que existe um evangelho de açúcar pregado hoje nos cultos. Muitos evangelhos, muita gente pregando um evangelho de açúcar, mas não prega um evangelho da forma que Neemias escreve aí. Iremos trabalhar com duas palavras nesse estudo da palavra do Senhor. Uma é usura, que é essa daqui, usura, que tem aqui o seu significado, tá bom, pelo dicionário de Aurélio. E a outra é hipoteca. Também tem o seu significado aqui, baseado no dicionário. Ok? Então, nesse capítulo 5, será apresentado uma grande dificuldade para administrar as finanças. Neemias ele encontra um retrato muito caótico em Jerusalém. E ele retrata nesse capítulo número 5. Esse capítulo número 5 é que nos mostra sobre isso. As finanças de Israel e a sua usura e hipoteca. Muitas das pessoas em Jerusalém ficaram endividadas por falta de alimentos. Havia embargo político dado pelo rei da Pérsia, uma união de inimigos presentes e um povo empobrecido, desprezado e desanimado. Esse é o retrato fiel que Neemias encontrou em Jerusalém quando chegou por volta de 444 a.C. Ele encontra esse retrato, passa 3 dias em Jerusalém, conhecendo a cidade, porque ele não era de Jerusalém. Então ele passa a conhecer a cidade em 3 dias e depois ele toma uma posição à noite. À noite ele sai, vai dar um giro, uma parte de Jerusalém, não toda, dá um giro à noite em um animal e por onde ele passa, o animal, em um certo ponto, o animal não dá para passar. Então, talvez tenha sido uma dificuldade para ele não circular toda Jerusalém. E ele passa por um portão, vai para o segundo portão, até um terceiro portão. Depois ele retorna pelo mesmo portão e não diz a ninguém o que foi que ele foi fazer durante a noite, quando ele saiu. Ninguém soube, nem os nobres, nem os que estavam ali, os sacerdotes, ninguém. Ele contou a ninguém. Ele guardou para si. Então, acredito que tenha sido coisa de Deus mesmo na vida dele, porque se ele tivesse falado, talvez a situação tivesse agravado mais ainda. As pessoas que estavam lá em Jerusalém tiveram que hipotecar as suas propriedades por falta de alimento. Hipotecaram suas lavouras, seus animais e até seus filhos. Aí eu pergunto a você, aonde foi que você viu isso no Brasil? Desde que você nasceu até hoje. Que alguém se sentiu obrigado a hipotecar as suas lavouras, seus animais, seus filhos, a sua casa. Me diga, aonde foi que você viu isso no Brasil? Neemias debulha para nós, você vai ver o que foi que Neemias fez lá em Jerusalém, que poucos pastores ou poucos daqueles que estão na liderança fazem o que Neemias fez. Ok? 2. O que o povo deveria fazer repetindo. O que o povo deveria fazer onde todos estavam trabalhando na reconstrução da cidade. Foi o que aconteceu. Neemias só chama o povo para trabalhar na obra da reconstrução de Jerusalém, certo? Mas, por outra partida, tinha que fazer o trabalho da lavoura.
E o povo foi fazer a obra de Deus e deixou a lavoura para segundo plano. Então aqui no capítulo 5, versículo 1 a 2, diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Se você analisar bem esse texto aí, as mulheres elas denunciam publicamente que a falta de alimento estava grande no local onde ela estava. Tá bom? As mulheres, não foi uma mulher não, foi as mulheres. Porque naquele tempo as mulheres faziam o serviço de casa. Então elas foram à cozinha, com certeza, né? Bom, se tivesse cozinha, não sei bem. Mas suponho que ela foi no local onde se faz a cozinha, o alimento. E lá ela não encontrou o alimento. Ela vem e denuncia. Elas denunciam uma conversando com a outra. E aí você tem alimento, teu não, e você não, teu não. E elas vão denunciar que não tinha alimento. E aí é um problema muito sério. Porque os homens estavam trabalhando na obra do Senhor. E mesmo assim faltou alimento para eles. Faltou tudo. E esses homens aí não tinham comida para se alimentar. E só tinha uma saída. Era negociar a terra, a lavoura e os filhos para poder continuar a vida. A saída era essa. Então veja que grau de dificuldade Neemias encontrou em Jerusalém. Eu já vi gente dizer assim: se Deus não me der isso, eu não vou fazer a obra. Já ouvi gente dizer isso para mim. Certo? Onde eu me senti totalmente triste por causa disso. Porque uma coisa é você fazer a obra de Deus por amor. Amor natural. Aquele amor natural mesmo, que flui no coração da pessoa. Outra coisa é você fazer a obra por dinheiro. Ou você só faz se tiver dinheiro. Tem aquelas pessoas que fazem por amor natural e tem aquelas outras que fazem por amor e dinheiro. E tem aquela que só faz por dinheiro. Tá bom? E Neemias, você vai ver onde é que ele encaixa dessas três que eu coloquei agora. Você vai ver onde é que ele encaixa. Continuando. Os nobres e magistrados cobravam juros acima do normal. Cada vez que mais ganhava, mais cobrava. Parecia um povo sem limite nas cobranças. O povo que cobrava isso era o povo da família, da região, do sangue. Certo? Era contemporâneo. Esse povo estava um ao lado do outro e um cobiçava o outro cada vez mais para ganhar as coisas que ele tinha. Entendeu? O capítulo 5, versículo 5 diz assim: no entanto, nós somos da mesma carne com eles. E nossos filhos são bons como eles. E como os deles, que diga. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Olha, a denúncia é grande. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Está vendo aí que o capítulo 5, versículo 5, há uma denúncia gravíssima de Neemias dizendo que as mulheres, as filhas, já estavam o quê? Escrava por causa da falta de alimento. E as vinhas já estavam o quê? Hipotecadas por falta de alimento. Então veja o grau de dificuldade que Neemias encontrou. Neemias não encontrou um berço de ouro, não encontrou um evangelho de açúcar. Complicado para trabalhar na obra do Senhor. Pessoas endividadas, pessoas devendo, pessoas com desprezo, pessoas sem motivo para continuar, entendeu? Então ele encontrou esse tipo de gente. Foi essa natureza de gente que ele encontrou. Dificilmente você vai encontrar isso dentro da igreja. Certo? São poucas pessoas que chegam dessa natureza aí, que o versículo 5 está apresentando. Certo? São poucas. Pessoas endividadas porque perdeu a empresa ou a empresa afundou. Certo? Agora, colocar os filhos como escrava é um pouco diferente. Certo? Eu nunca vi isso no Brasil. Até hoje, na minha idade, eu nunca vi isso no Brasil. Porém, Neemias apresenta esse grave problema aí para nós, no dia de hoje. Veja como é a situação do povo de Israel. Aqui tem duas pessoas levantando os braços nessa imagem. Naquele tempo é como você vê assim, ó. Eu estou na igreja, estou louvando ao Senhor, no meu lado tem uma outra pessoa também louvando, e eu
empresto a essa pessoa para ela sobreviver. E o que ela tem eu sugo. Eu puxo para mim tudo que ela tem. E ela está louvando ao meu lado, eu não estou nem aí com ela. Aí eu pergunto a você, que tipo de gente é esse? Que tipo de gente está vivendo dentro da igreja sabendo que o vizinho que está ao lado louvando ao Senhor está endividado, está devendo, e mesmo assim você não dá nada a essa pessoa? A gente irá se confrontar com a palavra de Deus por esse capítulo número 5. Vocês vão ver que tem coisas que Deus não permite. E o povo estava fazendo justamente o contrário lá em Jerusalém. Certo? Estava fazendo o contrário. Vamos prosseguir para poder ver depois. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, está aqui o que eu queria. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, 19, diz assim, ó: até o irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que costume se emprestar com juros. Então está aqui. O que Deus disse lá atrás ao povo dele? Deus já tinha alertado, olha, não empreste nada a seu irmão com juros. E o povo de Jerusalém estava fazendo o que no tempo de Neemias? Justamente o oposto desse versículo. Estava emprestando, o povo estava hipotecando, ele não estava dando alimento, entendeu? Então estava acontecendo isso. Neemias ele faz essa denúncia gravíssima diante do povo de Deus. Neemias ele tenta combater isso aí, ele combate isso aí. Ele combate isso aí. Então no versículo 24, 10, se emprestares alguma coisa ao teu próximo, aí já está falando do teu próximo, não é mais nem aquele do teu lado, aquele que está irmão de sangue, já está falando de uma outra pessoa. Não entrarás na tua casa para lhe tirar o penhor. Então o que ele está dizendo aí? Que quando você emprestar alguma coisa à pessoa e for como penhor, ele está dizendo assim, olha, não entre na casa dele para tomar força. Ah, eu emprestei uma jumenta. E ele está dizendo, não entre lá para tomar força na casa da pessoa. E esse versículo ele continua dizendo que durante a noite você não pode fazer isso, mas tem que ficar em frente da casa dele, esperando que ele possa lhe retribuir aquilo que você emprestou. Tá bom? 3. A hipoteca ou a dívida no meio do povo de Israel. Capítulo 5 de Neemias, versículo 3. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos por tomarmos trigo nesta fome. Veja que tristeza. Aqui está havendo uma denúncia, mais uma vez, de Neemias, dizendo que o povo de Deus teve que hipotecar as casas, a vinha, os filhos e etc. para poder sobreviver. Entendeu? Sobreviver. O que Neemias estava pregando aqui de açúcar. Certo? Não era verdadeiramente a palavra do Senhor. Não é que ele está pregando, ele está denunciando. Tá certo? Ele está denunciando. Para que ele possa aprender, como irmão em Cristo, saber diferenciar o que o povo de Jerusalém estava fazendo e o que Deus disse lá atrás em Deuteronômio. A gente precisa diferenciar isso aí. No versículo 4, houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei. Olha só. Ou seja, o rei cobrava um tributo e eu não tinha como pagar, então eu teria que fazer um empréstimo para poder pagar aquele tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Então, veja só, ele fazia um empréstimo da vinha, da terra, para poder pagar o tributo. Veja a dificuldade do povo de Deus para sobreviver, para continuar e fazer a obra do Senhor. Irmão, esse povo abriu mão para poder reconstruir a cidade de Deus. Entendeu? Mesmo sabendo que deveria plantar para comer e para sobreviver, mesmo assim eles abriram mão para poder fazer o quê? A obra do Senhor. Então, por que eles abriram mão? Por causa de Neemias. Foi o único que conseguiu fazer com que as pessoas pudessem se empenhar para poder abrir ou para reconstruir a obra do Senhor. Porque demais, para trás, não conseguiram esse sucesso. Porque o retrato de Jerusalém era esse. Esse era o retrato de Jerusalém. Tá certo? Era uma dívida muito grande. Mas vamos continuar. Aqui, mais na frente, havia um movimento no meio do povo de Israel para, ao tirar ou colher a lavoura, teria que pagar a metade só de imposto.
Assim que restava, não dava para... Assim o que restava, não dava para chegar na próxima lavoura. Ou seja, a metade da lavoura do camarada lá, do que ele teria que recolher, sei lá, aqui a imagem mostra bem direitinho, ó. De um lado era a lavoura que eu plantei, e do outro lado também. Porém, essa metade lá direita, ou à esquerda, era minha. E a outra metade, ou esquerda ou direita, era para pagar imposto. Era hipotecado. Então, veja só. O camarada plantava e ao colher teria que dar metade para o imposto. Veja como estava o nível de cobrança de imposto em Jerusalém. A gente vai ver isso lá em Jesus, né, quando alguém pega uma prata lá e pergunta a Jesus sobre a questão do imposto. Aí Jesus diz o quê? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Entendeu? Jesus ele sentiu o clima pesado do imposto que lá em Jerusalém estava sendo cobrado no tempo dele. É tanto que quando ele chega numa cidade, alguém vai em direção a ele, alguém que ficar na porteira lá da cidade, quando vê Jesus entrando, aí vai lá e vai até o discípulo de Jesus e diz: ei, o teu mestre não vai pagar o imposto, não? Aí em casa Jesus questiona o rapaz lá. Aí o rapaz diz: Jesus, ele cobrou o imposto. Jesus vai lá no rio, joga o anzol e pesca o peixe. Tá bom? Lá tem um dinheiro para pagar o meu e o teu imposto que estamos passando aqui. Então, veja o quanto era tão difícil, naquele tempo de Jesus, certo? A cobrança do imposto. Agora imagine isso no tempo de Neemias, que o povo hipotecava constantemente. E nessa última folha, Neemias dá o seu testemunho diante do povo, dizendo que não tirou proveito do povo como governador. Afinal, era o povo que sustentava o governador. Então, nesse tempo aqui, no capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Neemias está denunciando aqui que todos aqueles que passaram antes dele como governador em Jerusalém, aqueles governadores tomavam pão e vinho do povo, certo? E ainda ganhava 40 ciclos de prata. Aí continua aqui o texto: até os seus moços dominavam sobre o povo. Ele está dizendo aqui que até o pessoal que fazia parte do rei também fazia a mesma coisa que o rei fazia. Entendeu? Ou seja, era um imposto duplo praticamente. Tá certo? Porém, aí vem a parte melhor que eu estou dizendo a você. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então, ó, observando aqui, Neemias trabalhou de graça para Jerusalém. Neemias construiu aquela cidade para Jerusalém de graça. Ele não fez como os outros fizeram, porque por direito ele poderia fazer isso, mas ele não fez por causa do temor de Deus. Então isso significa que quando uma pessoa tem o temor de Deus, aquele temor verdadeiro, ele faz a obra do Senhor sem o evangelho de açúcar. Ele faz pela palavra do Senhor. Mas muitos fazem o trabalho de Deus pensando na graninha, pensando no dinheiro. Não pensam em trabalhar como Neemias trabalhou. Porque aqui Neemias denuncia dizendo: eu não fiz assim. Eu trabalhei conforme Deus me colocou no meu coração, por amor à obra. Versículo 16. Antes também a obra deste muro fiz reparação. Olha aí. E terra nenhuma compramos. Exatamente. Ele está dizendo aqui, olha, eu não ganhei dinheiro com isso. Eu não ganhei dinheiro com isso. Eu não comprei terra quando eu fui governador. Eu não comprei cavalo. Eu não comprei camelo. Não comprei vaca. Eu não sei se tinha cavalo naquela época. Se tem, mas... Tá bom? Comprei animais, em outras palavras. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Olha só, até o pessoal que era do lado de Neemias, que estava junto com Neemias, trabalhava com Neemias, aquele que era mais próximo dele, fizeram a obra como Neemias fez, sem cobrar de ninguém, sem usurpar nada de ninguém. Neemias não usurpou nada de ninguém, ele fez trabalho de graça completamente na obra do Senhor. Ele não exigiu de ninguém
tirar alguma coisa, mesmo tendo como direito. Mas ele não fez isso. Lembra daquele texto de Jesus, quando diz assim que Jesus esvaziou de si, se tornando como se fosse figura de humana. Ele não tirou proveito, entendeu? Então, está aqui um retrato. Neemias tem alguma coisa parecida com Jesus, com certeza. Ele fez a obra do Senhor de coração. Ele não fez por dinheiro. Tá bom? Está aqui o texto dele dizendo isso. Ele diz o quê? Aqui no texto ele diz assim, ó. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram por pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Eu assim não fiz, por causa do temor do Senhor. Entendeu? Ele está dizendo assim. E outra coisa, ele continua dizendo, antes também, na obra deste muro, fiz reparação. Ele disse que trabalhou lá na obra. E terra nenhuma compramos. Tá vendo? Então, ele não comprou nenhuma terra. Possivelmente algumas terras foram doadas para o povo. Possivelmente. Mas ele não comprou nenhuma terra, porque ele poderia comprar terra, certo? Com o sustento do povo para ele, mas ele não fez, não usou desse meio, não usou desse caminho. Então, infelizmente, tem pessoas que não fazem como Neemias fez. Nesse capítulo 5, não. Faz não. Ele pode fazer os demais para trás ou para frente, mas desse aí, são pouquíssimos que fazem isso. Amém? Quem fala aqui é quem faz também a obra do Senhor sem cobrar nada. Tá certo? Eu estou falando aquilo que também meu coração faz. Eu não faço a obra do Senhor cobrando. Não vou pregar, não faço nenhuma obra do Senhor cobrando. Faço tudo por amor a Deus. Obrigado, Deus, porque o meu coração é desta forma.